Abra sua Bíblia lá em Provérbios 8. Provérbios 8, versículo de número 12. Às vezes a gente tem confusão mental, a gente tem confusão espiritual, confusão ministerial. Esse texto aqui da palavra de Deus, ele transforma isso tudo. Ele muda histórias, amém? E ele faz com que várias histórias sejam transformadas pela renovação do entendimento que passam por nós. Diz assim a palavra de Deus, preste bem atenção. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, a minha é a fortaleza. Por meio de mim os reis governam e os príncipes decretam justiça. Por meio de mim governam os príncipes e os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que me procuram me encontram. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. O meu fruto é melhor do que o ouro e do que o ouro refinado. E o meu entendimento é maior do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça e sigo as verdades do juízo, para dotar de bens os que me amam e enche os seus tesouros. O Senhor me possuía no início da sua obra. Antes das suas obras mais antigas fui estabelecida. Desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Nasci antes de haver abismo, quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas, eu nasci. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Eu estava lá. Quando Ele preparava os céus, quando traçava os horizontes sobre a face do abismo, eu estava lá. Quando Ele firmava as nuvens em cima, quando estabelecia as fontes no abismo, quando fixava o mar e seus limites, para que as águas não transgredissem a sua ordem, quando Ele compunha os fundamentos da terra, eu estava com Ele e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença, divertindo-me no seu mundo habitável e achando alegria junto aos filhos dos homens. Agora, meus filhos, escutem o que eu digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouçam o ensino, sejam sábios e não o rejeitem. Feliz é aquele que ouve, vigiando dia após dia diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa. Pois quem encontra a vida e alcança o favor do Senhor, mas quem peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte.
Essa palavra de Provérbios é tremenda. Às vezes você quer construir algo na sua vida, você quer construir algo na sua história e você não consegue dar início, porque algo às vezes está te bloqueando, bloqueia a sua mente, bloqueia as suas finanças, bloqueia a sua casa, bloqueia a sua história, e às vezes você não consegue entender. E o Senhor está te chamando a essa compreensão. Por quê? Porque aqui é a sabedoria falando. Salomão, quando ele escreve esse texto, cheio do poder do Espírito Santo, quando ele lança Eclesiastes, lança Provérbios, é a sabedoria falando. E ela chama para si a responsabilidade. Ela diz: eu, a sabedoria, moro com a prudência. Por muitas vezes nos falta sabedoria, mesmo tendo. Porque às vezes, tendo sabedoria, nós nos assoberbamos, nós colocamos diante da gente coisas que nos bloqueiam de crescer em espírito e em verdade no caminho do Senhor. Porque nos achamos mais inteligentes, nos achamos mais prudentes, nos achamos mais dotados do nosso conhecimento e nos limitamos dentro do conhecimento. Aconteceu assim com Nietzsche. Nietzsche, quando ele se depara com as suas verdades, quando ele olha para si e ele se reconhece e ele acha e ele coloca dentro de si que ele é mais sábio que os outros, ele não se suporta a conviver com ninguém e morre de uma forma tola. Diga assim: sabedoria não é conhecimento, é como se aplica. Eu posso me encher de conhecimento, buscar em várias fontes, buscar em vários lugares, eu posso estar constantemente me alimentando, seja na universidade, seja nos cursos que faço, seja nas imersões, seja nos cursos de extensão, não importa, seja na leitura de um livro, ou de um bom texto, ou de um texto ruim, não importa. Conhecimento sem sabedoria é só emburrecimento. Essa igreja precisa de você. Cada cadeira vazia dessa precisa do seu conhecimento, da sua sabedoria na aplicação desse conhecimento para ganhar almas. Precisa da minha sabedoria, porque a sabedoria emprestada a mim, ela vem de Deus. Ela diz para si: eu estava lá. Eu estava lá. Esta semana está sendo divulgada imagens e os cientistas estão perplexos porque tudo que eles conheciam como leis de física estão sendo abaladas pelas imagens do telescópio James Webb. Como assim? Eles viram algo além, muito além do que eles tinham como Big Bang, como início. E eles chegaram à conclusão que já existia algo mais antes. E já não se sabe mais se esse universo, ele é a composição de todo o universo, ou se ele só faz parte de um multiverso. Ou seja, de uma multiplicidade de universos. Dentro de nós existem vários universos. O universo da nossa psique, da nossa personalidade, o universo da nossa espiritualidade, o universo de como nós recepcionamos tudo aquilo que nós aprendemos e como projetamos isso para fora, em prudência ou em prol do outro, em prol do irmão, da irmã. Entender que Deus te deu conhecimento, te deu sabedoria que é para você aplicar.
E esse texto ele vem com uma profundidade tão grande, porque no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia um abismo, porque o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. Antes de fazer tudo, antes de tudo isso acontecer, a sabedoria foi chamada como arquiteta, e ela, como arquiteta, ela foi projetando cada detalhe, cada detalhe da criação veio por meio da sabedoria. Tudo que é, tudo que era e tudo que há de ser, dependeu da sabedoria. O Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos chamamos de arquiteto do universo, sim, porque Ele criou um arquiteto, Ele criou a sabedoria para te desenhar a sua história, desenhar o seu princípio, o seu meio, o seu fim. E Ele diz: o ontem já foi, o amanhã também já foi, e hoje vamos prestar conta de tudo que foi. Nós podemos fazer parte desse novo tempo, nós podemos fazer parte dessa criação de uma nova igrejeiada, de um processo de transformação, de crescimento, de evolução, ou nós simplesmente podemos jogarmos a toalha. E um dia desse um amigo me convidou, um amigo de Curitiba, falou: Luiz, surgiu uma vaga numa igreja aqui, a igreja quer você. Eu poderia falar: tchau. Mas Deus me quer aqui. Talvez não como um pregador, talvez não como um avivalista, talvez não como um repelidor de demônios, mas como alguém que aplique a sabedoria. Mas Deus quer você como ovelha fértil, ovelha que multiplica, ovelha que transforma, ovelha que resgata os perdidos, que traga de volta aqueles que em algum momento também olharam para o abismo e viram somente a parte negra do abismo, não viram que o Espírito Santo está pairando sobre a face do mesmo. Porque quando a gente olha para a escuridão, a gente olha e vê como se aquilo fosse uma treva da nossa alma, mas não é uma treva da nossa alma, é simplesmente a presença do Espírito Santo nos chamando a transformar a nossa vida. Porque no momento mais triste da sua vida, no momento mais escuro, no momento mais angustiante, no momento mais difícil da sua vida, Ele está lá, a sabedoria está lá. E a palavra primeira é: que haja luz, que haja luz. E houve luz, e a luz era boa. E a primeira coisa que ele diz: nós precisamos fazer separação entre treva e luz. E assim foi feito. Foi posto os luminares. Deus falou: essa terra está muito escura, deixa eu colocar uma lâmpadazinha aqui. Colocou um sol. Mas de noite vai ficar muito escuro, então eu vou colocar uma luz mais branda. Colocou a lua. Ah, mas aqui essa órbita está meio esquisita, vou colocar uns planetinhos aqui. Para quando o negócio bagunçar, eu vou colocar uns asteroides aqui para arrebentar, porque o Senhor também opera no caos. Diga assim: o Senhor opera no caos. Nos momentos mais difíceis, meu irmão, essa igreja aqui é uma igreja vitoriosa, é uma igreja vencedora, porque nos momentos mais difíceis, nos momentos de caos, ela sobreviveu. E o caos aqui às vezes é soberba, é arrogância, é imprudência, não é o pecado. Não são pecados morais. Você não vai ouvir falar da IADA pecados morais, pecados éticos, mas talvez excesso de zelo. Excesso de zelo. E tudo que é em excesso prejudica. Quinta-feira estava orando por uma pessoa no final do culto,
pessoa serena, sorridente, feliz, manifestou uma entidade tão poderosa, que as paredes da igreja tremeram. E talvez é isso, a gente precisa ficar mais midiático, a gente precisa aparecer mais, a gente precisa trabalhar mais, e querendo ou não, a gente tem a questão estética. Muitas pessoas estão muito ligadas às estéticas. E nós precisamos transformar isso. Para isso nós convidamos alguém para participar conosco nessa transformação, né? Oramos, falamos: Espírito Santo, toma a frente. Jesus, cubra esta igreja com teu sangue. Senhor, nos fortaleça na palavra. Mas nós queremos pedir emprestado um arquiteto. Não fica com ciúmes não, cadê a Bela? A Bela não ficar com ciúmes não, peguei um emprestado um arquiteto. Falou: empresta o arquiteto para nós, Senhor. Nos mostra como vai ficar isso aqui. E Deus começou a mostrar. E tudo aquilo que às vezes era longe começou a ficar perto. Porque tudo é uma perspectiva de vida. Essa semana também foi uma semana de honra pessoal. O que a sabedoria está dizendo? A sabedoria está dizendo: traz para perto. Vem perto de mim que eu vou te mostrar prosperidade. Eu vou mostrar riquezas. Ela está dizendo: eu sou a riqueza. Se apega comigo. Amém? E qual é a riqueza dessa igreja? Qual é o maior patrimônio dessa igreja? É você. E o maligno quer tirar você, porque se ele tira você, ele tira mais 2, 3 juntos. Mas em síntese eu estou dizendo para você, estou te chamando, venha participar desse novo tempo, se lance, opine, diga, chame, compartilhe sua igreja. Ah, pastor, mas minha igreja é feia. Será que é porque eu sou feio também? Vamos resgatar aquilo que é de melhor. Eu me lembro que na minha igreja eu tinha um pastor, o pastor Édio, era um pastor muito complicado. Pensa num homem difícil. Eu sou difícil, mas para eu achar que o homem era difícil, você entenda. Diego, você já tinha morrido de burnout. Se comigo você já está faltando os parafusos, imagine com ele. Mas ele dizia, sempre assim: chegou o dia de vir para o culto, coloque a sua melhor roupa. Você está indo para uma festa do céu. Não importa se a sua melhor roupa e se o melhor sapato é um chinelo de dedo. Não importa se a sua melhor roupa é uma roupa só que você tem. Tem um irmãozinho aqui perto, ele vai todo dia para a igreja. Ele vai em várias igrejas da igreja dele, que tem cultos semanais todo dia. O dia que não tem no bairro dele, ele vai para outro bairro, para a mesma igreja, e todo dia ele vai com a mesma roupa. Aí um dia ele falou para mim assim: eu não tenho roupa. Então ele chega em casa, se sujou, se ele suou, ele lava aquela roupa, coloca no varal, porque ele falou que aquela roupa é roupa dele ir ver Deus. Aí eu peguei umas roupas minhas que servia para ele. Eu falei: irmão, você vai ter que desfazer a barra, porque você vai de calça. Apesar que é moda agora aquelas calcinhas de pegar frango, sabe? Quem já viu? O cara coloca um sapato no pé, uma calça até aqui, parece que vai pegar frango, né? Parece que vai pra roça. Aqueles terninhos apertados, fazendo assim, né? Aí deu as roupas para ele. Esses dias eu vi ele, passou lá com as roupas. Eu falei: olha que legal. Seja sábio. Existem pessoas, existem irmãos. Presta atenção, irmão. Não importa o tanto de faculdade que eu faça, não importa o tanto de pós-graduação que eu faça, ou mestrado ou doutorado, não importa, porque Deus vai usar o vaso que Ele quer. E às vezes o vaso que Ele quer e a sabedoria vai sair da boca daquele que não tem nenhum conhecimento acadêmico, mas tem um conhecimento de vida espiritual. E vai falar aquilo que você nunca falaria.
A gente acha que as coisas é fácil, as melhores coisas, as coisas mais valiosas, elas não estão disponíveis aí no meio da rua, no quintal da sua casa. Você tem que achar o lugar, você tem que escavar, você tem que procurar. Como disse o Dr. Augusto Cury, ele diz o seguinte: olha, você não vai encontrar ouro a qualquer momento ali, em qualquer lugar. Você vai ter que remover pedras. Tirar pedras. As melhores coisas estão onde você tem que remover pedra. Deus quer te usar aqui, às vezes você está fugindo disso. Deus quer te usar aqui, às vezes você está fugindo disso. Deus quer te usar aqui, às vezes você está fugindo disso. Deus quer te usar aqui, às vezes você está fugindo disso. Deus quer te usar aqui, às vezes você está fugindo disso. Deus quer te usar aqui, você às vezes está fugindo disso. Por quê? Porque aqui é mais difícil. Mas foi para isso que Deus está te preparando. Foi para isso que Deus te preparou, para você remover pedras, para você escavar, para você garimpar as melhores pedras preciosas, o ouro mais valioso. É aqui que você vai fazer a diferença e ser diferente nessa cidade. Mas o pastor é baixinho, é gordo, é feio, é desconjuntado, às vezes é agressivo, às vezes eu acho que esse pastor é bipolar. Não, eu sou quadripolar. Se você pegar Ezequiel capítulo 1, você vai ver que o Espírito Santo se manifesta de várias formas. Ele está em movimento, e quem está em movimento não pode movimentar a mesma coisa em todo momento, sempre tem que estar tendo multifaces. Para uma hora é o rosto do homem, para outra hora é o rosto do boi, para outra hora é o rosto do leão, para outra hora é o rosto da águia. Você vai ter que ser adaptável. E às vezes eu me adaptando para falar com alguém, eu vou feder o trem. Não olhe para os meus defeitos. Se você vê os meus defeitos, escava lá, vai lá e dá uma olhada e fala assim: será que tem ouro nesse pastor? Será que tem ouro? E você vai achar pedras preciosas. Não fique olhando meus defeitos, tente procurar as minhas qualidades. Porque se a gente for olhar os nossos defeitos, nós vamos olhar o nosso eu, e o nosso eu é terrível. O nosso eu, ele é escabroso. O nosso eu, ele é terrivelmente absurdo. Eu confesso para vocês que a hora que eu subi aqui no altar hoje, me deu taquicardia. Falei, vou morrer. O negócio começou a ficar... Se eu dar umas pontadas, falei, bati as botas na frente da igreja. Já era. Aí eu... Porque às vezes eu estou preocupado como você me olha. Porque você vai olhar defeito, você vai achar um monte de defeito. Mas glória a Deus que o Senhor, com sabedoria, quando me construiu com qualidades e defeitos. Porque a sabedoria, se ela quisesse, ela tinha feito só qualidades. Ele disse: o Senhor me possuía desde o início da sua obra. Digo para os irmãos e digo tranquilamente: o pastor Diego está lá, ele é um aferidor. Às vezes eu me porto como uma pessoa bocó. Já ouviu essa expressão bocó? Como tonto, como idiota. Deus deu tanto para minha esposa, quanto para meus filhos, quanto para mim. Muito conhecimento e muita sabedoria. Seja ela nas escrituras, seja ela nos conhecimentos das ciências humanas, história, arqueologia e outras coisas. E às vezes eu poderia achar que é sábio eu usar de técnicas de persuasão, e já falei disso aqui, para pregar a palavra. Mas o que você foi movido quando você se batizou nessa igreja não foi por técnicas, não foi por manobras, não foi por PNL, não foi por showzinho de luz, não foi por ambientação, climatização. Foi porque o Espírito Santo te pegou. E o Espírito Santo te pegou e te converteu.
e te desviou dos seus maus caminhos. E agora Ele te ouve do céu, e Ele sarará a sua terra, perdoará os seus pecados, e a glória do Senhor estará aqui, conforme diz lá na palavra do Senhor. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, o Senhor está te dizendo: Ele vai abençoar a sua casa, mas Ele quer de você que você faça o mínimo. Ame a sua igreja. Ame a sua igreja. Parabéns, Carlinhos. Eu orei tanto por esse menino. Eu falei: Deus abençoa ele. Deus abençoa ele. E Deus tem usado ele para abençoar a igreja. Sabedoria. Ele e sua esposa. Às vezes, se ele olhar para mim, ele ia ter motivos para ter deixado a igreja. Mas ele não olhou meus defeitos, ele olhou minhas qualidades. Te amo, meu irmão. Cada vez que você me beija, cada vez que eu te beijo, é sincero. Deus está te usando. Deus está te usando. Ame a sua igreja. Quando a gente casou você, foi um dilúvio literalmente, dilúvio. A aliança sumiu. Eu falei: não, vou te casar hoje, vou te arrumar uma aliança aqui. Depois você me traz a outra que eu uso, mas vou te casar hoje. Depois de quantos anos de casado você casou? Depois de 40 anos. Você está aqui há quantos anos nessa igreja? Quando você olhou a sua esposa, ela não estava como 40 anos atrás. Ah lá, agora está melhor. Parabéns, aplauda o Senhor. Amém. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? É sobre isso. É sobre isso. Olha que interessante. Oi? Melhorou bastante. Mas o que eu quero dizer com isso? Estava olhando umas fotos da igreja IADA aqui nesse lugar. 300 cadeiras lotadas. 300 cadeiras lotadas. Eu perdi a conta de quantos cultos eu fiz em mais de 30 anos de ministério, de libertação, sem nenhum dia fraquejar, sem nenhum dia cansar, com a coluna fraturada, com um colete, com a perna machucada, com cirurgia, com um gesso, a igreja lotada. 30 e tantos anos depois, eu olhei para o lado e vi a igreja com cadeiras vazias. E aí Deus falou para mim: a culpa é tua. Porque você fraquejou, você às vezes se humanizou demais. Mas eu olhei para o lado e falei: eu desejo ainda continuar casado. E agora eu vou ter que fazer algumas cirurgias. Tirar peles. Quando você faz plástica, tira o quê? Pele, algumas gordurinhas. E nós começamos a tirar pele e fazer uma plástica nova, para apresentar essa igreja santa, imaculada. E eu quero pedir para você: olhe e case-se de novo com essa mesma obra e faça dela linda. Eu te dou a minha palavra. Não há questão de pecado nessa igreja, só de comunhão. Presta atenção nisso. É só de comunhão. E talvez esse é o maior pecado, a ausência da comunhão. Ame a sua igreja. Lute por ela.
Eu tenho um irmãozinho aqui na igreja, já falei para vocês, os irmãos tiveram essa experiência, o Francis Nildo. Francis Nildo é um irmão simples, uma pessoa rústica. Mas pensa num homem que se converteu, e ele estava testemunhando esses dias para os irmãos a conversão dele. Como Jesus salvou ele, como Jesus resgatou ele. Irmãos, o testemunho desse irmão, ele falando com as palavras simples, você fala: meu Deus, como o Senhor é forte. E sabe o que ele fez? Ele está agora trazendo a filha dele para cá, para São José do Rio Preto, e ele falou: eu quero que a minha filha se converta nessa igreja. Eu falei de Jesus para ela, e ela aceitou, e o Senhor vai batizar ela, pastor. E todo lugar que ele fala de Jesus, e fala do pastor Luiz. E um dia desse foram falar mal da igreja para ele, e ele falou: pastor, eu preciso me converter, porque eu peguei o cidadão. Não fala do meu pastor nem da minha igreja. Defenda a sua igreja, defenda a sua história, lute por ela, vai fazer dela bonita. Você vai trazer pessoas maravilhosas, você vai ser ganhador de alma, você vai fazer e vai colocar tudo aquilo que você aprendeu aqui, ou que você aprendeu fora. Nós não somos uma igreja que proíbe você de buscar fora, porque nós sabemos o pasto que temos. Mas agora é hora de aplicar. Nos próximos dias nós vamos estar mudando para uma casa mais bonita, uma casa agradável, né? Quase que paradisíaco, um negócio diferenciado. Mas não é, ali é só tijolo se não tiver a presença de Deus. O proprietário desse imóvel falou assim: meu coração está pequeno, porque eu não queria que a igreja saísse daqui. Aí ele veio aqui na sexta-feira e ele me disse: eu vou vir congregar na sua igreja. Eu posso? Pode, deve. Ame a sua história, seja honrado, seja honrada. Agradeça a Deus por aqueles que foram usados para te salvar. E no momento que eles estiverem cansados, doentes ou desfalecidos, estenda a mão e diga: conta comigo. Nessa fase, alguns poucos irmãos me abraçaram e falaram: conta comigo. Estou aqui. Um dia desse, para minha surpresa, a irmã Cleonia, ela me abraçou e falou: o senhor está bem? Precisa de alguma coisa? Estou bem, irmã. Abrace seus irmãos e diga: você está bem? Você está precisando de alguma coisa? E às vezes você não sabe, irmãos, acabou o culto. Vá até uma irmã ou um irmão, dá um abraço e fala: eu estou aqui, eu posso te ajudar. Porque às vezes a gente conhece o sabor da desonra. Eu não estou falando isso de forma emocional. Pastor, o senhor está bem? Estou ótimo, estou vivendo a melhor fase da minha vida. Presta atenção, estou vivendo a melhor fase da minha vida. Eu gosto dessas encrencas de construir, eu gosto desse negócio de correr atrás, de comprar, de fazer, de me sentir útil. Eu gosto dessas coisas, sabe? De fazer essas doideiras. Quando toliram isso de mim, quando tiraram isso de mim aqui, o resto não estou nem preocupado. Pastor, eu não gosto do senhor. Pastor, eu não fiz isso. Mas também você não estou nem aí, irmão. Mas eu estou dizendo para você: chegou a hora de você fazer a sua igreja crescer em nome de Jesus. Chegou a hora de você olhar num ato de gratidão ao Senhor, de gratidão a esta casa, você olhar para ela e falar assim: conte comigo. Amém? Amém? Amém?